Sabe quando a gente fala de história antiga, o termo Império Persa vem logo na cabeça, né? A gente imagina aquele poder colossal, uma coisa só, unificada, contínua. Mas e se essa imagem, por mais épica que pareça, não for bem a história toda? Então, vamos lá. Afinal, o que é o Império Persa? A pergunta parece super simples, certo? Só que a resposta é bem mais complexa e revela uma história muito mais rica e cheia de reviravoltas do que a gente imagina. Pois é, a real é que não existiu um único Império Persa. Na verdade, esse nome é tipo um grande guarda-chuva, sabe? Um termo que a gente usa para falar de um monte de dinastias bem diferentes que mandaram na região ao longo de milênios. Para se ter uma ideia, a história registra pelo menos 11 dinastias distintas. 11. Cada uma com sua própria história, seu próprio começo, meio e fim, formando uma linhagem, nossa, super longa e complicada. E que linhagem, hein? Dá uma olhada nesse número, 2.529 anos. É muita coisa. A gente está falando de um período que vai lá de 550 a.C., com o Primeiro Império, e só termina em 1979. É uma escala de tempo, assim, absurda. Beleza. Para a gente conseguir entender essa história gigante, vamos pensar nela como se fosse uma corrida de revezamento. Que tal? A gente vai ver a corrida da Antiguidade, depois a maratona da Idade Média, a arrancada final para a Modernidade e, por fim, o que ficou de legado dessa jornada toda. Então vamos lá. Nossa corrida começa na Antiguidade. É aqui que os impérios clássicos lançaram as bases, sabe? O alicerce da identidade e do poder persa. E nessa primeira parte, as passagens de bastão foram bem diretas, bem poderosas. Olha só, o nosso primeiro corredor na pista é o Império Aquemênida, mandando ver de 550 a 330 a.C. Aí teve um intervalo, né, por causa da conquista de Alexandre o Grande, mas depois quem pega o bastão é o Império Parta. E logo em seguida, numa transição direta, poderosa mesmo, vem o Império Sassânida, que governou de 224 até 651. Pronto, 3 gigantes estabelecendo o ritmo logo de cara. Agora, a gente entra na próxima etapa. E aqui a coisa muda de figura. Aquela passagem de bastão limpinha, direta, esquece. Agora vira uma maratona, com trechos longos, cansativos e até com o bastão caindo no chão de vez em quando. Chegamos em 651. Com as conquistas árabes, o Império Sassânida cai, e com ele, a Era Antiga chega ao fim. E isso aqui é um ponto de virada crucial, porque marca o fim daquele poder que parecia contínuo, sabe? E é exatamente aqui que o bastão cai no chão. Fica um vácuo, um hiato de mais de 150 anos. 150 anos! Até que uma nova dinastia persa importante consegue se levantar para continuar a corrida. Finalmente, em 819, o Império Samânida pega o bastão. Eles passam direto para o Império Safárida em 861. Foi uma passagem limpa. Mas aí, depois dos Safáridas, outro vácuo. Mais um intervalo antes do Império Corásmio assumir lá em 1077. Tá vendo? Essa maratona medieval foi bem assim, cheia de pausas e retomadas. Bom, agora a gente chega na reta final. E olha, não foi nada tranquila, viu? Foi uma arrancada caótica, com vários corredores na pista ao mesmo tempo, brigando feio pelo bastão, quase um se atropelando o outro. Depois que o Império Corásmo caiu em 1231, no meio das invasões mongóis, a pista ficou vazia de novo. E por muito tempo. Quase 300 anos se passaram até o próximo grande corredor aparecer. E a sucessão aqui é fascinante, bem complexa. Primeiro, o Império Safávida, que governa por mais de 2 séculos. Aí, em 1736, o Império Afexárida assume. Mas se liga nesse detalhe. Em 1750, o Império Zandi também entra na briga. O resultado? Um período de conflito, de sobreposição, basicamente 2 corredores disputando o mesmo espaço na pista. Essa confusão toda só se resolve em 1794. E olha que interessante. No exato ano em que o Império Zandi acaba, o Império Qajar começa. Pum! Uma passagem de bastão direta que finalmente bota um pouco de ordem nessa bagunça e estabelece o penúltimo grande governo dessa história. E a corrida termina aqui. Em 1979, com a queda da dinastia Pahlavi, que tinha assumido depois dos Qajares lá em 1925. Esse evento é o ponto final, o fim definitivo de uma cadeia de 2.500 anos de impérios e monarquias. Ufa! Depois dessa jornada gigantesca, a gente finalmente cruza a linha de chegada. Então, o que a gente tira de tudo isso?
O que aprendemos com essa corrida histórica que durou mais de 2 milênios e meio? Bom, a grande lição, o resumo da ópera, é o seguinte: o tal do Império Persa não é um bloco único, uma coisa só. É muito melhor pensar nele como essa longa e fascinante corrida de revezamento. Uma história com vários corredores, com pausas e com uma herança riquíssima, que mistura continuidade e muita mudança. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta no ar para a gente pensar. Se o poder político foi tão quebrado, com tanta dinastia subindo e caindo, como é que uma identidade cultural persa, tão forte, conseguiu não só sobreviver, mas florescer no meio de tudo isso? Essa talvez seja a parte mais incrível de toda essa história.